Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma nova unidade, a unidade 5, que vai falar de proporção e semelhança. Hoje nós vamos falar do capítulo 1, segmentos proporcionais. Mas antes da gente começar o capítulo mesmo, nós vamos dar uma introdução, uma revisão, o que é razão e proporção. O que é razão? Quando a questão falar em razão, é a divisão entre dois números. O quociente é o resultado de uma divisão entre dois números, no qual você vai colocar na forma fracionária. Você vai colocar o número no numerador e o número embaixo, que é o denominador. Que no caso aqui da razão, a gente chama de antecedente e consequente. E a proporção? Proporção vai ser uma matéria muito usada nessa unidade. É uma igualdade entre razões. Nós temos aqui a razão AB, nós temos a razão CD e nós temos uma igualdade entre elas. Então aqui nós temos uma proporção. Que todos vocês se lembram que a gente resolve uma proporção multiplicando os meios pelos extremos, fazendo aquela multiplicação em forma de x. A vezes D igual a B vezes C. Então, nesse conteúdo de hoje e também no decorrer da unidade, muitas vezes a gente vai falar de razão e mais ainda de proporção. Então, por isso eu quis lembrar juntamente com vocês esse conteúdo. Agora a gente vai começar a colocar os segmentos dentro desse assunto. Todo mundo se lembra, lá no 6º ano, que segmento é uma parte da reta, que tem começo e que tem fim. Então, agora a gente vai começar a estudar os segmentos. Razão entre segmentos, ou seja, nós vamos colocar medidas de comprimento no nosso assunto. Não é um número qualquer, são razões entre segmentos. E o que é? É a razão entre os segmentos de reta que tem que ter a mesma unidade. Toda vida que for solicitado para você fazer a razão entre os segmentos, você tem que observar se a unidade é a mesma. Se a unidade é a mesma, aí você faz a razão, que é uma fração. Claro que se é uma fração, você tem que simplificar quando der, mas tem que observar se a unidade é diferente. Em alguns casos, essas unidades não vão estar iguais. Então, você vai lembrar dessa reta de medidas, que é onde a gente tem a família do metro. Nós temos aqui o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Que a gente pode transformar uns nos outros. Se eu for transformar da esquerda para a direita, eu multiplico por 10, cada um. E se eu for transformar da direita para a esquerda, eu divido cada unidade. Então, esse trecho eu coloquei aqui para você lembrar, porque em alguns casos, algumas questões, nós podemos precisar. Então, bora lá. Se o segmento PQ mede 8 centímetros e o segmento RS mede 16, qual é a razão entre eles? Como está falando nessa razão entre eles e falou PQ primeiro, poderia ter sido dito outra ordem. Mas como falou o PQ primeiro, então a gente vai colocar o 8 em cima. E nós vamos colocar o segundo segmento que está falando embaixo. Mas poderia ter colocado o contrário? Sim, se a questão tivesse dito. Qual é a razão entre o segmento RS e o segmento PQ? Aí você poderia colocar ao contrário.
Mas como está falando razão direto, então subentende que é na ordem que está aparecendo. Observe, aqui está em centímetro e aqui também. Então, não tem problema, é só fazer a razão mesmo. Fizemos a razão e agora a gente vai simplificar. Quem divide o 8 e 16? 8 e 16 são números pares, então dá para dividir por 2, beleza? Tem um número maiorzinho? Tem, o 4. Tem um número maior que divide os dois? Tem, o 8. Então você simplifica do jeito que você achar melhor. Ou logo por 8, ou 2 várias vezes, ou por 4. Contanto que você encontre o mesmo número, a mesma razão no final, não tem problema. Dividindo por 8, vai ficar 1 meio. 8 dividido por 8 é 1 e 16 dividido por 8 é 2. Vamos para o segundo exemplo. Qual a razão entre os segmentos AB e CD? Agora aqui já foi mais explícito. Não, você não subentendeu, já foi dito mesmo. Entre o segmento AB e CD. Só que o segmento AB está em centímetro e o segmento CD está em metro. Então, ou eu vou transformar o metro em centímetro ou o centímetro em metro. Como a questão diz, geralmente nem se diz mesmo, alguns casos se diz, então você faz a transformação que você preferir. Eu gosto de transformar o maior no menor e vocês também com certeza vão gostar. Porque se você for transformar o menor no maior, esse número vai ficar decimal. Geralmente ele fica decimal. E vocês não gostam muito de fazer conta com vírgula não, só quando é o jeito mesmo, né? Então, aqui vai continuar 30, porque eu vou transformar em centímetro. E o 2 metros, eu vou olhar para cá, ó. Metro para centímetro, eu vou multiplicar por 10 por 100. Não é por 20. 10, 100. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 100. 2 vezes 100 é 200. Eu estou colocando aqui, mas claro que você pode colocar diretamente aqui, sem ser necessário fazer isso que eu fiz. Agora, vamos simplificar. O 3 e o 20 não é possível simplificar entre si. Então, a razão está de 3 para 20. E a razão é sempre um número real. E ele pode ser classificado em 2 tipos de número. Um número racional, que é chamado de segmentos comensuráveis. Segmentos comensuráveis são segmentos em que a minha resposta é um número racional. Por exemplo, olha aqui, 1/5 é a razão entre números e o resultado é um número racional. Então, quando isso acontece, é chamado de segmentos comensuráveis. Os segmentos, eles também podem ser incomensuráveis. Quando a razão entre os números for um número irracional. Vocês se lembram que toda raiz quadrada que não é exata é um número irracional. Então, aqui a gente tem a divisão que vai dar um número irracional, que vai dar um número todo, decimal, infinito e não periódico. Então, ele é chamado de segmento incomensurável. Ele é comensurável quando é um número racional, quando a divisão entre a razão entre 2 números é um número racional, e ele é incomensurável quando a razão entre esses 2 números existe entre esses 2 números um número irracional. Porque quando a gente vai dividir, ainda vai tentar dividir, na realidade não dá, porque vai ser um número irracional, infinito e não periódico.
Nós temos uma razão muito importante que, inclusive, a gente já estudou no 7º ano, que é a escala. Não sei se vocês se lembram. A escala é o comprimento do desenho pelo comprimento real. E a escala, obrigatoriamente, ela tem a sua medida, tem que estar a sua medida na forma de centímetro. Então, como a gente está falando em medidas de comprimento, a gente está estudando razões e proporções de segmentos, então a escala é uma razão importante. Então vamos lembrar como é que a gente faz a escala. Em um mapa, a distância entre duas cidades é 0,8 centímetros. Sabendo que a distância real entre elas é 120 quilômetros, qual foi a escala usada nesse mapa? A escala, ela é a redução de alguma coisa na realidade. Ou seja, aqui nós temos a distância entre duas cidades. Claro, se eu for representar duas cidades no mapa, eu não posso representar de verdade o tamanho, a distância entre essas cidades. Então, ela é colocada em uma escala. Se você observar todo o mapa, lá embaixo tem dizendo qual é a escala que foi feita aquele mapa. A escala é a medida em que foi reduzida ou ampliada alguma coisa. No caso, muito utilizado no mapa, né? Muito utilizado nos mapas. Então, aqui, eu quero que você descubra qual é a razão, qual é a escala usada nessas distâncias, do desenho e no real. Então, a do desenho é 0,8. E na realidade, essas duas cidades, ela tem a distância de 120. 0,8 já está em centímetro, então continua. E o 120, ele está em quilômetro. Então, eu vou precisar lembrar daquela nossa reta de medidas. Isso mesmo. Nós vamos transformar uma medida que está em quilômetros para centímetros, quase no final. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Nós vamos multiplicar 120 por 100.000. 120 por 100.000. Já 120 já tem um zero. Com mais 5 que tem aqui, então vai ficar com 6 zeros. Nós temos, portanto, 12 milhões. Agora, você tem duas saídas. Ou você simplifica a si mesmo, mas que não fica bom da gente simplificar o número decimal por um número inteiro. Eu acho melhor a gente transformar o número lá de cima em número inteiro. Para você transformar o 0,8 em um número inteiro, para ficar melhor da gente fazer essa simplificação, a gente multiplica por 10. Só que se a gente multiplicar por 10 o numerador, o antecedente, que no caso da razão se chama antecedente, a gente tem que multiplicar o consequente também, que é o de baixo. Então, multiplicando por 10, fica 8. E multiplicando 12 milhões por 10, vai ficar mais um zero ainda. Vai ficar 120 milhões. Aí agora, vamos simplificar por 4. Vai ficar 2. E aqui vai ficar 30 milhões.
Ou seja, não dá para simplificar ainda. Dá para simplificar por 2 ainda. Então, vai ficar 1 para 15 milhões. A cada 1 centímetro representado no mapa corresponde a 15 milhões de centímetros na realidade. Essa é a resposta. Então, cuidado com os zeros. O exemplo 4. A distância entre 2 cidades é de 6 centímetros, com escala de 1 para 3 milhões. Qual é a distância real em quilômetros? Olha, a escala ela pode ser representada, claro, na forma de razão e na forma horizontal. Por exemplo, esse 1 para 15 milhões, eu poderia representar assim, ó. É uma outra maneira de representar a escala. Então, aqui nós vamos colocar escala, é o comprimento do desenho pelo comprimento real. Então, agora eu vou substituir. Quem é a escala? A escala está de 1 para 3 milhões. Igual ao comprimento do desenho, que é 6, e o real, eu não sei quem é o que a gente quer descobrir. Vou chamar de X. E o que a gente tem agora? A gente tem, nem uma razão, né? Nós temos uma proporção. E aí a gente faz X é igual 3 vezes 6, 18, e nós vamos colocar 6 zeros. Só que essa resposta, ela está em centímetro. Não esqueça por circular não, que a resposta final é em quilômetro. Então, agora a gente vai fazer o contrário daqui. A gente tem centímetros e nós vamos transformar em quilômetro. Isso quer dizer que nós vamos dividir, vou colocar aqui. Nós vamos dividir esse 18 milhões por 100 mil. Ou simplesmente você pode cortar 5 zeros, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a nossa resposta, 180 quilômetros. E agora a gente vai para o conteúdo do nome do capítulo. Segmentos proporcionais. Agora é o seguinte. Vai ser dado para você 4 segmentos. Na realidade, 3 segmentos. E você vai encontrar um quarto. Segmentos proporcionais é quando está se falando de 4 segmentos numa questão e eles vão obedecer uma ordem proporcional. Proporcional é fazendo uma proporção, claro. Por exemplo, se eu tiver esses 4 segmentos, eles têm que se alinhar assim, fazendo essa proporção nessa ordem. AB está para CD, assim como EF está para GH. Tem que ser nessa ordem, não pode mudar. Então, vamos começar a fazer os exemplos relacionados a isso. 4 segmentos, está aqui os 4 segmentos, está dizendo que nessa ordem eles são proporcionais. Se MN é igual a 4, PQ é igual a 5 e RS é igual a 12, determine a medida XY. Coloquei os dados do problema aqui.
a ordem que a gente vai ter que obedecer e coloquei os valores. E vamos montar a nossa proporção. 4 está para PQ, que é 5, assim como RS, que é 12, está para XY. Se você quiser colocar só uma letra X ou Y, pode colocar. Eu coloquei o segmento. Claro que é com uma proporção, a gente vai resolver. É uma proporção. 5 vezes 12, 60. Agora é só pegar o 60 e dividir pelo 4. Segmento XY é igual a 60 dividido por 4. O nosso segmento é 15. Tenham cuidado nessa ordem. Nós temos aqui a sequência que nós temos que obedecer e tem os valores. AB está como valor 7. CD tem o segmento 10. MN nós não sabemos, é a nossa incógnita. E o PQ é 25. Então, por isso que é importante a ordem. Não é sempre o último segmento que vai ser pedido para vocês encontrarem, não. Fazendo a proporção. Dezessete vezes 25, 175. Segmento NN é igual a 175 dividido por 10. Ande uma casa para frente e o nosso segmento é 17,5. Claro que se algum segmento tiver a unidade diferente, você tem que transformar. De preferência para ficar mais fácil, aqui tem a grande maioria. Não é obrigatório ser só em centímetro, pode ser outra unidade também. Então, por hoje, agora é a vez de vocês. Livro, página 148, 1, 2, 3. Eu coloquei na agenda do Telegram a página toda, mas eu olhei a quarta questão, a equação de segundo grau, que vocês ainda não viram. Então, é só 1, 2, 3 e a página 149 toda. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.